Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Maurício de Menezes e esse é o seu, este é o nosso Clube da História. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Aí você, meu querido aluno, aluna, você se pergunta, mas professor, o que é que esse assunto tem a ver com o meu dia a dia? Até porque eu estou no Brasil? Pois bem, aí que está o X da questão. Os assuntos que aconteceram no mundo inteiro têm alguma relação com o que aconteceu na história do nosso país. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos foi um dos primeiros fatos de independência que acontece na América, e a partir desse fato, vários outros países, várias outras colônias na América também seguiram o exemplo norte-americano. Então, sim, o que acontece lá fora é importante para compreendermos a nossa história. Até porque em outros países, eles estudam também a história da América, com certeza eles conhecem, claro. Não é um estudo aprofundado, mas eles sabem de muitos fatos importantes que também aconteceu no nosso país e no nosso continente. Antes de nós entendermos o que foi o processo de independência dos Estados Unidos, vamos compreender como estavam divididas as colônias. Para início de conversa, é bom deixar claro que a Inglaterra era o país principal que colonizava a América do Norte. Tinha uma parte da França, tinha partes da Espanha, enfim. Mas o principal país europeu que colonizou a América do Norte foram os ingleses. E os ingleses, eles dividiram as suas colônias, ou melhor, a sua colônia na América do Norte em 13 colônias. As colônias do Norte e as do Centro, e as colônias do Sul. Quando eu me referi às colônias do Norte, estou falando também das colônias do Centro. Como eram então essas características? Bem, as características das colônias do Norte era mão de obra familiar servil, pequena propriedade agrícola, geralmente a policultura, isto é, o cultivo de vários produtos. Tínhamos também o pequeno comércio e a pequena indústria, que com o tempo começou a crescer. Então esta era a característica da parte Norte. E a parte Sul, por ser mais próxima à linha a linha dos trópicos, né, por ser perto dos trópicos, da linha do Equador, o clima era mais temperado, era mais tropical, portanto favorecia para as grandes plantações, também chamada de plantation. O plantation, isto mesmo. O plantation geralmente eram grandes produções agrícolas e um único produto, também chamado de monocultura. E o produto escolhido pelos ingleses, né, na América, será que foi o café? Não. O açúcar? Também não. Já sei. Tabaco? Negativo. Soja? Que soja? Negativo. O produto escolhido pelos colonos ingleses para que eles cultivassem foi o algodão. Isso mesmo, até porque na Europa nós tínhamos recentemente acontecido um fato muito importante: Revolução Industrial. Bem, então essas eram as características, né? A parte sul, grandes produções, chamadas de plantation, monocultura, trabalho, a mão de obra era mão de obra escrava e o principal objetivo era a exportação. Pois bem, essas colônias, elas eram diferentes, as do norte e as do sul. Então, houve uma guerra por conta de território. O principal objetivo dessa guerra foi territórios na América. Esta guerra durou 7 anos. Então estou falando da Guerra dos 7 Anos. Essa guerra foi entre, de um lado, os ingleses e do outro lado, França e Espanha. Claro, tínhamos outros países, mas os principais países, Inglaterra e também a França e a Espanha. E eles lutaram 7 anos, de 1756 a 1763. Essa guerra, quem venceu foram os ingleses. E o rei da Inglaterra, George III, ele queria que os cofres do país, né, da Inglaterra, fossem reestabelecidos, porque mesmo ele vencendo a guerra, os cofres ficaram vazios, ele perdeu muito dinheiro. Então a solução encontrada pelo rei da Inglaterra foi cobrar impostos, aumentar os impostos que os colonos na América deveriam pagar. E os principais impostos que foram criados foram leis: lei do chá, lei do selo, lei dos açúcar, lei dos alojamentos. E essas leis, elas
sufocava os colonos na América. Antes eles tinham autonomia, uma certa liberdade, mas depois eles começaram a ser sufocados por tantas taxas, tributos e impostos. Por exemplo, a lei do selo, todo documento que circulasse na colônia tinha que ter um selo, e esse valor ia também para a Inglaterra. A lei do chá, a Inglaterra que estipulava os preços, né, do chá, e quem poderia comercializar era apenas agências de comércio, o açúcar também. Eles não tinham liberdade e começaram a perder dinheiro os colonos. Por conta disso, indignados, eles se reuniram na Filadélfia, no primeiro continental da Filadélfia, para que eles pudessem ter certa autonomia. Este primeiro congresso não tinha intenções separatistas, eles não queriam independência, eles queriam apenas que a taxa tributária, os impostos diminuíssem. Só que o rei da Inglaterra ele não atendeu. E, diante disso, no ano seguinte, em 1775, eles, novamente, os colonos se reúnem no segundo Congresso Continental da Filadélfia, e aí sim, com ideias iluministas, de liberdade, ideias liberais, eles lutaram pela sua independência. Chega, eu quero ser livre, eu não quero mais me reportar ao rei da Inglaterra. E, a partir daí, Thomas Jefferson acaba redigindo, né, a carta, né, o documento de liberdade da América, dos Estados Unidos da América, e eles travaram uma guerra porque a Inglaterra não iria, tá bom, já que vocês querem ser livres, eu vou deixar. Claro que não, os ingleses lutaram para não perder a sua colônia na América do Norte. E essa guerra, os colonos, eles tiveram um grande reforço, um reforço dos franceses. Aquele mesmo francês que perdeu a Guerra dos 7 Anos, agora ajuda os colonos. Claro, eles não ajudaram só por vingança, eles ajudaram principalmente porque tinham interesses comerciais. E a guerra é travada. Quem vence essa guerra pela independência são os colonos, com o apoio dos franceses. E a Inglaterra, ela acaba reconhecendo a independência em 1783 dos Estados Unidos da América. E esse fato foi um incêndio. Na verdade, foi uma faísca para que em vários outros lugares da América também as pessoas lutassem pela sua independência. O que nós iremos ver nas próximas aulas. Independência da América, independência do Brasil, quem eram os povos que habitavam no Velho Oeste. Isso é um assunto para a próxima aula. Então espero que você tenha gostado, tenha curtido. Não esqueça de curtir, se inscreva no nosso canal. E esta aula vai especialmente para vocês, meus alunos que estão em Aracruz e em Ibiraçu. Ainda mais nesse tempo de isolamento social por conta do coronavírus. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima aula. Tchau!